que a sua vida, a sua casa e a sua família vivam neste ano as promessas do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7, verso de número 24. Nós vamos falar hoje de 5 passos e princípios para você construir corretamente, para que você comece o seu 2024 bem e que o Senhor lhe abençoe em todos os projetos, sonhos e planos que o Senhor colocar sobre a sua vida e sobre a sua família. É com muita alegria que damos início aí ao culto da família de 2024. Queremos receber todos online também, que cultua a Deus junto conosco. Eu já recebi hoje aí à tarde mensagens de um grupo bom que cultua a Deus junto conosco online. Seja bem-vindo, que Deus fale também ao coração de vocês. E você que está aqui presencialmente, é sempre um privilégio estarmos juntos, reunidos, adorando o nome do Senhor. Mateus capítulo 7, verso de número 24, eu vou ler da Nova Almeida Atualizada, NAA, e você acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aqui, vamos orar. Senhor, graça nós te damos nessa noite preciosa, nesse culto da família, o primeiro culto da família de 2024. Que o Senhor abençoe cada um aqui presente ou online, que a tua palavra possa ser lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, nos orientando neste ano e sobre a nossa vida como um todo. Que a tua graça e o teu favor nos abençoe nessa noite, que a tua palavra venha falar aos nossos corações. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, para que o teu nome seja exaltado, glorificado e venha abençoar cada pessoa aqui presente. Graça te damos por esse tempo, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar. Talvez você começou o ano sem nenhum tipo de planejamento, ou talvez você já chegou no final do ano de 2023, já fez aí um feedback, já fez uma análise, já levantou alguns pontos aí, já fez uma retrospectiva de 2023, já ficou pensando, analisando que pontos que você deveria mudar, pensar para 2024. Mas 2024 está aí, e talvez você ainda não parou para escrever, para colocar no papel, para colocar aí no seu computador, no seu celular, colocar aí nas notas, o seu planejamento para 2024. Um planejamento é muito importante, porque o planejamento ele tem 3 princípios básicos. Primeira parte de um princípio de um planejamento é fazer uma autoanálise de como você está. Segundo ponto de um planejamento é traçar um destino, uma rota, um alvo, um local que você deseja chegar. E o terceiro ponto de um planejamento é o caminho. É como percorrer do ponto A ao ponto B, de onde você está para onde você sonha em estar, onde você deseja estar no final de 2024. Talvez você começou 2023 falando assim: eu vou perder 5 quilos. Talvez você aumentou, você falou: eu vou perder 10 quilos no ano de 2023. Talvez o ano de 2023 passou e você não perdeu nada. E aí você falou assim: pastor, vou ter que dobrar a meta agora para 2024. Era só 5. Mas eu vou ter que agora, que eu ganhei mais 2, vou ter que perder 7. Vou ter que dar uma atualizada na minha meta. Eu puxei alguns tipos de planejamento que a gente pode fazer na nossa vida pessoal,
como também em empresas, que a primeira é se organizar. Eu coloquei aqui um planejamento em 5 e em 6 passos. O de 5 passos é mais simples, é analisar a sua situação, estabelecer responsáveis por cada processo, ter métricas, ter metas e monitorar. Um planejamento em 6 etapas seria se organizar, definir as metas, trabalhar pontos que precisam melhorar, encarar a realidade, identificar recursos e habilidades e estar focado para chegar no objetivo final. Bom, há muitas possibilidades de você fazer um planejamento, de você aí ter um plano de ação para 2024. É interessante esse texto da palavra de Deus, porque esse texto da palavra de Deus é o Sermão da Montanha. O Evangelho segundo Mateus, ele é baseado em 5 grandes sermãos, que colocam a base do Evangelho de Mateus. O Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, é o que, dito por muitos teólogos, o principal sermão de todos que Jesus já pregou. Se pudéssemos resumir todas as mensagens de Jesus e eleger uma que seria a principal, o Sermão da Montanha, na vista de muitos teólogos, seria o maior sermão já pregado por Jesus. Agostinho dizia que se o capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha, fosse retirado da Bíblia, nós perderíamos basicamente quase toda a parte ética. E ele dizia o seguinte: se toda a Bíblia inteira fosse tirada e ficasse o capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, nós não perderíamos nada de princípios, valores e do que é o reino de Deus na sua ética e na sua essência. O Sermão da Montanha é uma pregação maravilhosa de princípios da vida cristã. Mas Jesus termina o seu sermão comparando 2 casas e 2 pessoas, 2 homens, um homem prudente e um homem nécio, tolo. Esse homem prudente constrói a sua casa na rocha, o homem nécio constrói a sua casa na areia. Sobre esses 2 homens acontece vento, tempestade, chuvas, e vem contra as 2 casas. E o resultado final é que uma casa permanece de pé e outra casa permanece destruída. Se alguém disser para você que 2024 você não terá nenhum problema, desconfie dessa pessoa. A vida é feita de momentos bons e ruins, de momento de sol, mas de tempestade, de lutas e adversidades e momentos de conquistas. Se alguém me dissesse no ano de 2023 que ao iniciar aquele ano eu perderia o meu pai, eu não acreditaria. Mas o ano de 2023 foi um ano abençoado em muitas áreas e difícil em outras áreas. Há momentos na sua e na minha vida que a luta, a tempestade e o vento vão vir. Mas a diferença das 2 casas, qual foi? O que foi? Uma casa estava sendo construída na rocha e foi construída na rocha. Outra casa foi construída na areia. E o primeiro passo para você edificar, construir e começar bem seu 2024 é: construa a sua casa e edifique a sua vida na rocha. E essa rocha é Jesus. Todo e qualquer princípio que deve nortear você em 2024 e na sua vida precisa passar na régua, no filtro da rocha, que é Jesus. A prioridade na sua vida não pode ser simplesmente ganhar dinheiro, ficar rico, ficar famoso, ter seguidores, ter likes, comentários, ser popular, simplesmente ter mais amigos. Pastor, eu vou casar em 2024. Amém. Que Deus te abençoe e você case. Mas não pode ser a prioridade. Está acima de tudo. Porque senão você começa a colocar o quê? As carroças na frente dos bois. É interessante que a palavra de Deus coloca uma lista de prioridades para mim e você. A primeira prioridade precisa ser Deus. E Ele precisa ser
o Senhor da nossa vida. E Senhor é uma palavrinha grega chamada Kyrios, que significa Senhor, aquele que governa. O Senhor precisa governar a sua vida. Ele precisa conduzir os seus passos. Seus passos não podem ser conduzidos pelas carências, necessidades, vontades, desejos. Igual mulher grávida. Mulher grávida tem desejo, tem ou não? Desejo de comer uma comidinha, talvez é um doce, pode ser uma fruta, né? Não tem perfume, cheiro que já não pode, tem sabonete que não pode, né? E aí você precisa adaptar. Mas a sua vida, o Senhor Jesus precisa conduzi-la. E Deus precisa ser a prioridade número 1. A segunda prioridade que a palavra de Deus coloca para você e para mim é a família. A família precisa ter o segundo lugar na lista de prioridades bíblicas. Ou seja, o trabalho não pode estar acima da família. Os negócios, a sua academia, o seu tempo sozinho, ou outras coisas. Deus, família. E a família, eu preciso entender que é o marido e a esposa inicialmente. Marido, esposa e filhos. E aí vem os familiares e agregados, né? Eles chegam aí nessa lista. Mas, primeiro, marido e esposa. Se não cuidar bem do casamento, como é que vai cuidar dos filhos? O marido tem que cuidar da esposa, a esposa tem que cuidar do marido. E os dois juntos, marido e esposa, cuidarem dos filhos. Em terceiro lugar, o trabalho. É importante, digno, né, do seu sustento e digno do seu trabalho, do salário, é o trabalhador. Nós somos dignos, mas precisa trabalhar. A palavra de Deus em Timóteo capítulo 3 diz que aquele que não trabalha não deve comer. Porque tinha uma turminha folgada lá, já no começo da igreja, que não queria trabalhar, mas queria comer na custa dos outros. Aí não dá não. Então, Deus, família, trabalho e igreja. Porque a igreja é o local onde nós recebemos de Deus. Mas a igreja não pode estar antes da família. A igreja não pode estar antes no trabalho. Adianta você falar para o seu chefe: só não fui trabalhar hoje, que eu fui na igreja orar. Eu estava precisando. Adianta ou não? Não dá. Cola ou não? Não cola. Tem que ir trabalhar. Mas você vai deixar de vir à igreja? Ou por causa do trabalho, achar desculpa para não ter um tempo de ir à igreja? Também não é correto. Há uma lista de prioridades que eu e você precisamos ter na nossa vida para começar 2024 bem, para viver uma vida que agrade ao Senhor. Portanto, edifique a sua vida, a sua casa na rocha. A rocha é Cristo Jesus. O que é que você tem edificado? O seu tempo, seus dons e talentos, que não segue esse prisma. Realinhe para 2024, para que você comece bem. Alguns dizem que terminar bem é o ideal, e eu concordo, que terminar bem é a concretização, é o fechamento correto de um ciclo. Que pai e mãe que não deseja entregar os filhos bem no altar para casar, educá-los, criá-los, né, a viver uma vida santa, que amem a Deus, encontrarem homens de Deus, mulheres de Deus, aí se casarem, para que complete um ciclo, terminar bem. Quem não deseja terminar um ciclo bem, fechar bem? Há muitas pessoas que terminam mal as coisas, e é importante terminar os ciclos e os momentos da vida bem. Porém, nem todos começam bem. Alguns já começam tudo atrapalhado, em termos de negócio, em termos de casamento, em termos de vida a dois, em termos de uma série de coisas. Podem acontecer ao longo da vida, mas o ideal é começar bem. Pastor, e o que é começar bem? Eu estou falando que a primeira coisa é colocar Deus em primeiro lugar. Então, se há algo que tira o lugar de Deus, dá aí um F5, atualiza e coloca Deus em primeiro lugar.
Portanto, se você, por exemplo, começou um relacionamento e já está morando junto, sem casar, vamos colocar a casa em ordem. Vamos casar. Colocar a vida em ordem, no civil, no religioso, viver debaixo da bênção de Deus. Se você simplesmente se converteu ao longo da jornada e ainda não dedicou os filhos, dedique os filhos, se ainda criança, ao Senhor. Ore. Se viu que começou mal alguma coisa, realinhe no princípio da palavra de Deus para você começar bem. A outra coisa, com relação aos 5 passos que eu falei, está no Sermão da Montanha como um todo. Eu quero que você vá em Mateus capítulo 5 junto comigo, que o segundo princípio que Jesus coloca aqui em todo esse sermão é o da bem-aventurança. Está no verso de número 3, Mateus 5, verso de número 3. Então, se o primeiro é edifica a tua vida na rocha, que é Jesus, o segundo é viva as bem-aventuranças na sua vida. Há 8 bem-aventuranças aqui que eu gostaria de ler com vocês. Mateus 5, verso de número 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui há 8 princípios de bem-aventurança para que você possa começar bem o teu 2024. A primeira coisa que eu preciso entender de bem-aventurança é que essa palavrinha no original é makarios. Essa palavra quer dizer feliz, felicidade, bem-aventurado, abençoado. Ou seja, se há um caminho da felicidade da palavra de Deus, é o caminho das bem-aventuranças. É um caminho para você e eu vivemos uma vida makarios, felizes, alegre, contente. E para que você viva uma vida feliz, alegre, contente, há 8 princípios para você viver bem, para você viver na palavra de Deus. O sermão mais assim célebre das bem-aventuranças é de um pastor, Martin Lloyd-Jones Jr. E ele tem um livro sobre as bem-aventuranças. E ele fala que das 8 bem-aventuranças, a primeira é bem-aventurado os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, porque serão consolados, né? Porque deles é o reino dos céus. E Martin Lloyd-Jones diz que a primeira bem-aventurança é a única bem-aventurança que pede um esvaziamento, se humilhar, se esvaziar. Porque as outras 7 bem-aventuranças são enchimento, são coisas que eu e você precisamos agregar na nossa vida como um todo. Mas para eu agregar algo, eu preciso me esvaziar de coisas que estou levando ao longo da jornada. Por exemplo, se você está no meio de uma viagem, está com a sua mala cheia, tem como você colocar coisa nova na sua mala? Não tem. A mala está cheia. E na caminhada da vida, a gente vai colocando uma roupa aqui, comprando um outro souvenir ali, enchendo a nossa mala. E de repente Deus está querendo falar conosco para um novo ano, para um novo ciclo, para um novo momento, mas a nossa bagagem está cheia. E a gente só reproduz o que a gente tem. A gente só recicla o conteúdo que a gente mesmo possui, querendo dar um formato novo em algo que a gente tem, querendo simplesmente trazer uma ideia nova que a gente pegou, mas num conceito antigo. E Martin Lloyd-Jones dizia que para você viver makarios, feliz, a primeira coisa que você precisa fazer de forma sincera é se esvaziar, se humilhar, se colocar aos pés do Senhor ao ponto de se esvaziar completamente, para que Deus te encha. Eu gosto desse conceito. Se você quer viver um ano 2024 abençoado, se esvazie na presença de Deus, se humilhe na presença de Deus.
das coisas que você acertou e que você errou no ano 2023, da bagagem que você está trazendo da sua vida. Às vezes são traumas, marcas do passado, eu não sei. Mas nessa noite, bem-aventurados os pobres, ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se humilhe na presença do Senhor. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Se humilhe na presença do Senhor. Se achegue ao Senhor de forma quebrantada. A coisa mais difícil é falar algo para alguém que sabe tudo. Você já parou para conversar com alguém que sabe tudo? Alguém que tem a mente cauterizada? Não dá para conversar, dá ou não dá? Dá não. O que você fala ele já sabe, ele já viu, ele já tem uma experiência, ele já fez algo. Às vezes nós estamos cauterizados com Deus. A gente só aceita ouvir Deus de uma maneira, de um jeito, de uma posição, de uma maneira. E Deus está querendo falar com a gente pela multiforme graça, mas a gente não consegue ouvir. Sabe por quê? Porque o nosso ouvido está cheio de ruídos externos. Ruído do nosso coração, ruído da alma, ruído de fora. Desejos que a gente está ouvindo um monte de coisa, mas não está ouvindo Deus. Você já atendeu um telefonema num lugar barulhento? É legal ou não? É chato, não é? Dá para você ouvir a pessoa que está te falando no telefone aqui? Não dá. Você, em vez de ligar no normal, ligou no WhatsApp. E o WhatsApp fica aquela ligação distante, não dá para ouvir direito, não dá para ouvir a voz, porque é melhor ligar no normal, né? Mas, no meio de uma ligação, às vezes você não ouve direito. E às vezes a gente está assim com Deus, querendo ouvir a voz de Deus, com o nosso coração amargurado, com o nosso coração triste, com problema no relacionamento com a esposa, com os pais, com os filhos, na empresa, com os amigos. Como é que a gente vai ouvir a Deus? Se Deus está clamando, berrando, a gente não ouve, a gente está surdo. Assim foi com Israel na época dos juízes. Deus falava, eles não ouviam. Assim foi em Isaías capítulo 1. Eu falo, mas vocês não me escutam, porque tem as suas vestes manchadas com sangue, com pecado. Tem como Deus falar ao coração se a pessoa vive no pecado? Não, não tem como. Não basta vir à igreja para tirar um fardo, um peso, se simplesmente vive numa prática libertina e pecaminosa, porque vai cauterizando a mente, o coração, e vai simplesmente reproduzindo algo que está dentro. Tanto que o Sermão da Montanha termina falando de frutos, que pelos frutos os conhecereis, que é um dos pontos que a gente vai falar daqui a pouco. E fala, pode alguém, uma árvore boa produzir maus frutos? Pode uma árvore má produzir bons frutos? Não, porque a gente produz o que a gente está cheio, a nossa essência. Portanto, se esvazie. Quer começar bem em 2024? Se esvazie daquilo que não é de Deus, se esvazie da carnalidade, daquilo que te separa de Deus. Às vezes é o celular, Instagram, ou Reels que não para de ver, ou coisas que vão tomando conta do seu tempo. Tira isso da sua vida. E as outras bem-aventuranças vai falar sobre aqueles que choram, os mansos, fome e sede de justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, e aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Há tantas bem-aventuranças que o Senhor deseja derramar na sua vida, para que você seja bem-aventurado, macários, feliz, abençoado. Bem-aventurado os mansos. Eu tinha um contrassenso com os mansos, porque, manso, mas manso vai herdar a terra, como? Porque está falando de ser manso, não ser pacato. Está falando de ser manso, de não ser bobo, tonto, que as pessoas passam pé. Manso é aquele que tem uma característica de Deus, que não age por emoção, que tem domínio próprio, que tem mansidão. E não quer dizer que é um tonto, que as pessoas simplesmente folgam, que é pacato. Não. A mansidão é algo que eu e cada um de nós precisamos aprender
a ser manso, porque o Espírito Santo nos conduz. Às vezes a gente bora para 2024 e a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer simplesmente dar uma melhorada em alguma coisa que a gente já faz e seguir. Mas as bem-aventuranças nos ensinam a viver num padrão de ética e moralidade da palavra de Deus. O terceiro ponto e passo para você construir corretamente e começar bem o teu 2024 está no capítulo 5 e 6, que fala dos princípios e os mandamentos. Vai falar: foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. Foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. Você precisa viver em cima de princípios. Princípios é o que vai nortear a tua caminhada. Princípios é o que vai modelar a tua jornada ética. E os princípios precisam ser da palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Para isso, eu e você precisamos conhecer a Bíblia. Se eu não conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, como eu vou conhecer a mente do Senhor? Eu preciso conhecer a palavra de Deus para conhecer o que Deus deseja de nós. Eu não posso orar para Deus me abençoar em algo que Ele condenou. Eu não posso pedir para Deus abençoar um relacionamento se Ele diz que não há comunhão entre luz e trevas, entre o incrédulo com o justo, e que Deus não abençoa o jugo desigual. Mas aí, como que eu posso pedir algo se eu não conheço a palavra de Deus? Eu preciso conhecer a palavra de Deus, os mandamentos. Quer viver um 2024 abençoado? Conheça a palavra de Deus. Faça agora um compromisso de fazer um devocional diário. Você pode terminar o teu ano 2024 lendo a Bíblia toda, lendo 3 capítulos por dia. Se você ler 3,5 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda em um ano. Leia a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, conheça o coração de Deus. A Bíblia diz que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Construa bem 2024 e toda a tua vida, através dos princípios da palavra de Deus. E eu acho interessante todo o desenrolar de Mateus aqui, do Sermão da Montanha, quando Jesus fala, porque Jesus diz aqui, com relação aos princípios, uma contraposição de lei e graça. Jesus não está dizendo para você assim, só obedeça ao mandamento. Não, tenha um relacionamento comigo. Quando ele diz, foi dito aos antigos, não adulterarás, que é um dos princípios dos 10 mandamentos, ele diz, aquele que olhar para uma mulher com um desejo impuro, imoral, lascivo, no seu coração já adulterou com ela. Porque o que Jesus está querendo dizer? Que não é simplesmente uma observância ipsis literis de uma lei, de um mandamento simplesmente frio. Jesus está mais além disso, Ele quer o teu coração. Ele quer que você o ame de todo o coração. Não é simplesmente obedecer porque é obrigado a obedecer. Eu faço porque sou crente. Não, você faz porque você ama a Deus, porque você quer ter um relacionamento com Ele, porque você quer viver na presença do Senhor. Eu tenho que ler a Bíblia porque os pastores falam que tem que ler a Bíblia. Eu tenho que orar porque todo mundo fala que tem que orar, então eu tenho que orar. Não, você precisa ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Sabe aquela amizade que um amigo vai se tornando íntimo e você tem o desejo de contar para aquela pessoa algo que você viveu? Uma amizade, um relacionamento. E assim é para ser o relacionamento entre marido e esposa, onde são confidentes, são amigos, são parceiros, que abrem o coração um para o outro, no momento feliz ou triste que estão vivendo, de compartilhar a vida. Deus deseja compartilhar da sua vida com Ele, para que os sonhos dele se realizem. Portanto, viva os princípios da palavra de Deus no seu ano de 2024. A quarta coisa e passo que eu separei está no capítulo 6, que vai falar sobre oferta, do 1 ao verso número 4, vai falar de oração
do 5 ao 15, e vai falar de jejum do 16 ao 18. O quarto passo para você viver um ano maravilhoso e abençoado é: viva no seu dia a dia com os meios da graça, através da oração, do jejum, da oferta, da meditação na palavra. Você tem meios para se conectar com Deus. Se conecte com Deus, fale com Ele, ore, e ore muito. Oferte, seja generoso, jejue para matar a tua carne, o teu coração, para você estar mais próximo de Deus. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Como eu e você queremos começar bem 2024, caminhar bem, se a gente não tem intimidade com Deus? Os meios da graça é para nos aproximarmos de Deus. Se aproxime de Deus mais nesse ano, buscando a Ele, através dos meios da graça, através dos meios que Ele nos dá, para termos comunhão com Ele. Ore mais. Nós vamos, segunda-feira que vem, começar 21 dias de jejum e oração. E você é meu convidado para estarmos juntos jejuando e orando. Segunda-feira começa 21 dias de jejum e oração, a partir do dia 8 até o domingo, dia 28. 21 dias. Participe. Terão devocionais diários, terá um momento da gente santificar. Nós viremos aqui na igreja das 10 às 11 orar todo dia à noite. Mas se você não quiser vir aqui presencialmente, faça os teus 21 dias. Consagre as primícias do teu início de ano a Deus, para as tuas decisões. O que você decidir, janeiro, fevereiro e março de 2024, é o que você vai viver até dezembro. Como você trilhar aí o início do teu ano, é como você vai acabar. Os teus hábitos, aquilo que você assumiu fazer. Jejue, ore, busque a Deus. E é interessante porque isso caminha para o último passo. Nos meios da graça, sempre Jesus vai falar de uma palavrinha chamada Hipócrates, ou Hipócrates, hipócrita, que é aquele que encena, aquele que faz um teatro, aquele que não simplesmente faz de forma sincera, ele faz porque quer algo. Se você verificar no capítulo 6, verso de número 2, diz assim: quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta na sinagoga e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. O quinto ponto tenha bons frutos com as suas atitudes. Os hipócritas fazem para receber um elogio. É alguém que faz um post simplesmente para receber um comentário, uma curtida ou algo naquele objetivo. Tem pessoas que se aproximam de Deus para receber as bênçãos de Deus. Não se aproxima de Deus porque quer ter um relacionamento com Ele, porque quer simplesmente que Ele lhe dê algo. O Senhor conhece o teu e o meu coração, e quer ter um passo abençoado nesse próximo ano. Tenha bons frutos, tenha boas atitudes. Como o final do Sermão da Montanha, que vai falar dos frutos, no capítulo 7, verso número 15, diz assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. 16, pelos seus frutos os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros, ou figo de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Você pode conhecer alguém que caminha com Deus pelas suas atitudes. E Deus sabe aqueles que são filhos de Deus e que caminham com Ele. Inicie o seu ano bem, tendo atitudes que glorificam a Deus, tendo bons frutos. E bons frutos na vida cristã significa
tratar bem a tua esposa. Esposa, tratar bem o teu marido, com atitudes que glorificam a Deus, de amor, de carinho. Amar é uma decisão. Decida amar mais em 2024. Bons frutos ao cuidar dos filhos, com zelo, diligência, amor, claro, com firmeza, claro, com limites, mas com amor, não com ódio, não simplesmente cuidando de forma displicente, mas com amor. E tenha bons frutos no seu trabalho. Seja um bom trabalhador, um trabalhador que glorifique a Deus. Se as pessoas no seu trabalho souberem que você é cristão, elas vão ter uma boa imagem de Deus, através do testemunho que você dá. Tenha uma boa atitude, ame a Deus. Eu gosto de uma frase, viva o Evangelho e fale de Jesus com as suas atitudes, e se necessário, use palavras. Eu acho que muito mais do que palavra, porque as palavras, elas podem encher o nosso coração, mas o exemplo arrasta. Muito mais do que alguém fala para você algo, quando você vê uma atitude da pessoa, isso não fala muito mais do que as palavras que ela diz? Quando ela tem uma atitude, quando você vê um amor a Deus, uma honra, um respeito, e às vezes como age marido e esposa com os filhos. Você profissional liberal, ou você empresário, como age com os empregados, com as pessoas que trabalham com você, e você como age com seu patrão, sendo diligente com o tempo. Será que você tem dado um bom testemunho? Às vezes a gente simplesmente quer ser abençoado nesse ano que se inicia, em 2024, mas com atitudes e frutos maus. Não tem como. Pode uma água doce vir de uma água amarga? Não, não pode. Porque a fonte amarga vai gerar um rio amargo. Eu e você precisamos mudar a fonte que está dentro. E é só Jesus que pode mudar. É só Jesus que pode tocar o teu coração. Por isso que o princípio do texto de Mateus 7, 24 ao 27 edifique a sua vida na rocha. Construa a tua vida bem nesse ano, com Jesus. Com Jesus sendo a base do seu edifício. E não é simplesmente um Jesus que a gente ouve às vezes no campo, num testemunho aí de alguém que ganhou um troféu, um campeonato, falando de Deus, mas as atitudes da pessoa não condiz com o Deus da Bíblia. E às vezes no dia a dia falam de um Jesus que eu mesmo desconheço, porque é um Jesus que vive de forma imoral, fala de Deus, mas vive de forma imoral, vive no pecado, vive fazendo qualquer coisa, qualquer pessoa sem Deus faz, mas no final diz que tem Deus. Não adianta, porque não basta eu falar, eu preciso viver. E se aquele só que fala, edifica a sua vida na areia. E se vai vir a chuva, vai vir para quem está na rocha e quem está na areia. Vai vir o vento para os dois. Mas a diferença é que um grupo de pessoas, um grupo de homens de Deus, um grupo de mulheres de Deus, um grupo de casais, um grupo de família vai permanecer. São famílias que colocaram Deus em primeiro lugar. São famílias que edificaram a sua casa na rocha. São famílias que estão edificando a sua família no princípio da palavra de Deus. Comece bem nesse ano, colocando Deus em primeiro lugar. E não é o Deus da sua cabeça, é o Deus da palavra. Tinha um teólogo antigo, na época do século I, início da igreja, da patrística da igreja, chamado Marcião. Marcião era um teólogo, e ele começou a tirar textos do Novo Testamento que ele não lhe agradava. Ele começou a tirar as cartas, porque achava que as cartas não eram
inspiradas por Deus, e começou a deixar os evangelhos. De repente, num período da vida dele, Marcião deixou só o evangelho de Lucas, e só deixou o evangelho de Lucas e tirou umas partes, e dizia para os seguidores dele: isso aqui é a palavra de Deus, o resto não é não. Marcião. Às vezes nós estamos que nem o Marcião. A gente pega a Bíblia, isso aí eu não gostei da Bíblia não, eu não vou seguir. Não, esse negócio de pecado. Não, é pureza, santidade, pedir perdão, se arrepender. Pastor, eu acho que isso não é não. Se alguém, me ferir uma face, dá a outra. Se alguém pedir para andar uma milha, andar a segunda milha, isso não é para mim não. Às vezes a gente começa a pegar um Jesus e um Deus e uma Bíblia e cortar. Mas o Senhor tem para você e para mim que vivamos o Evangelho de forma completa, real, verdadeira, genuína. Coloque Jesus no centro da tua vida. E se há algo que a luz da palavra de Deus tem falado ao teu coração, se arrependa, peça perdão e comece bem nesse ano, amando a Deus acima de tudo e acima de todos. Eu tenho certeza que se esses 5 passos e princípios você colocar na sua vida, você vai começar um ano maravilhoso e abençoado, tendo Jesus como a rocha, colocando as bem-aventuranças sobre a sua vida, colocando os mandamentos e os princípios, tendo na sua vida os meios da graça e tendo atitude de bons frutos. É tão bom andar com pessoas que andam com Deus, é ou não é? Eu procuro cada vez mais trazer para perto pessoas que amam a Deus, pessoas que são apaixonadas pelo Senhor, porque pessoas que são apaixonadas por Deus têm coisas para me ensinar, tem coisas para te ensinar. Se aprender a ser mais generoso, a perdoar mais, a amar mais, a se arrepender, a ver no que você está errado. Há pessoas que te aproximam de Deus. Bom é ter amigos que te convidou para vir no culto da família, talvez está aí do teu lado, alguém que te aproxima de Deus, coisa boa, alguém que te convidou para vir aqui. É bom iniciar um ano com os princípios corretos, para que a tua casa seja edificada na rocha, porque vai vir vento, para você e para mim em 2024, pode vir chuva ou tempestade, mas eu e você permaneceremos firmes, porque a nossa vida precisa estar edificada na rocha que é Cristo Jesus. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, sua casa, eu quero abençoar o teu 2024. Se você tem visto que outras coisas têm tomado a primazia, o primeiro lugar da presença de Deus e daquilo que você deseja colocar no início desse novo ano, eu quero orar pela sua vida, para que você refaça o planejamento, ou para que você faça o planejamento através desse princípio basilar, dessa estrutura, que é Jesus no centro, não você, não o que você quer. Talvez você está pensando, pastor, esse ano 2024 é uma casa na praia, esse ano é comprar minha casa, é comprar meu carro, ou trocar meu carro, é isso, é aquilo outro. Amém, que Deus te abençoe, e não há problema nenhum em Deus nos dar recurso financeiro. O nosso coração não pode estar no dinheiro, mas o dinheiro é bênção. Mas o primeiro lugar do seu coração e da sua vida precisa ser Jesus, na sua casa e na sua família. Se Deus falou ao teu coração e você quer ter essa certeza que Jesus é o centro, é o primeiro lugar, se coloca de pé. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida, abençoar esse ano, abençoar a sua família será abençoada. Eu sou apaixonado por um texto que diz que os meus filhos serão conhecidos como benditos do Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor, e eles serão bênção, eles serão conhecidos como benditos do Senhor. O teu filho, a tua filha, os meus filhos serão conhecidos como benditos do Senhor. E o seu casamento não é motivo de tristeza, angústia, é motivo de felicidade, é motivo de alegria, é motivo de júbilo. Sabe por quê?
porque Jesus precisa estar no teu coração e no coração da tua esposa, para abençoar a tua vida. E os planejamentos para 2024 serão acima de tudo aquilo que você pensa e imagina, quando a gente coloca Jesus no centro. Eu não faço simplesmente uma lista de desejo para o ano. Eu digo assim: Senhor, que eu te busque em primeiro lugar, e todas as demais coisas sejam acrescentadas. E isso é o que eu desejo para você nesse ano. Que você busque a Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33. Busque a Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. No texto ele está falando de sustento, vestimenta e provisão. Mas Deus é o Deus que pode prover o que você precisa. Não é uma lista de 10 coisas. Pode ser 20, pode ser 30. Mas em primeiro lugar, que Jesus Cristo reine e esteja no centro da sua vida. Coloca a mão no teu coração, vamos orar. Vamos colocar a nossa vida nesse início de ano na presença do Senhor. Senhor Deus e amado Pai, graça nós te damos nessa noite, nesse primeiro culto da família do ano, e pedimos, Senhor, que a nossa família esteja edificada na rocha, porque virão ventos, virão chuvas, dificuldades, dias alegres, mas dias tristes, dias mais difíceis, dias de choro, dias de riso, dias de lágrimas, dias de bênçãos. Mas Senhor, eu te peço, sobre cada dia a tua mão, o teu poder, a tua graça, cuidando de cada casamento, como oramos aqui na oração intercessória, que o divórcio caia por terra, que o Senhor abençoe cada casamento e relacionamento, que cada filho, Senhor, te conheça como único e suficiente Salvador, que cada relacionamento tenha comunicação, diálogo, amor, compreensão, paz, alegria, que isso seja o princípio da nossa vida, o nosso relacionamento contigo, colocando o Senhor no centro desse ano e no centro da nossa vida, e que se começarmos bem, terminaremos bem, porque vamos viver contigo no céu para todos sempre. Mas Senhor, te pedimos, abençoa nos nossos projetos aqui na terra, que possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para nós, sonhos, planos, os nossos filhos, nosso casamento, os projetos que o Senhor tem nos dado, que todos eles se cumpram segundo o teu querer, segundo a tua vontade, que o Senhor seja exaltado e o Senhor seja o centro de tudo e de todos. Nessa noite oramos, Senhor, abençoando cada lar e cada família, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém.